Segunda Carta aos Coríntios. Uma mensagem de consolo, verdade e restauração. Quando somos fracos, é aí que o poder de Deus se manifesta. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, 1-2. Saudação e identidade apostólica. Paulo inicia a carta afirmando novamente seu chamado como apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Ele escreve acompanhado de Timóteo, dirigindo-se à igreja de Corinto e aos santos de toda a região da Acaia. Desde a saudação inicial, Paulo reforça a fonte da graça e da paz, Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo. A carta já começa apontando para o relacionamento profundo entre Deus e a comunidade cristã. 3:7. O Deus que consola em toda tribulação, Paulo eleva um louvor a Deus, apresentando-o como Pai misericordioso e fonte de toda consolação. Ele explica que o consolo recebido em meio às aflições não termina no indivíduo, mas se transforma em conforto para outros. As tribulações não são sinais de abandono, mas oportunidades para experimentar o cuidado de Deus e fortalecer a fé. O sofrimento compartilhado gera também um consolo compartilhado, criando laços espirituais mais profundos. Paulo demonstra que a esperança permanece firme, mesmo em meio às dificuldades. 8:11. Quando as forças humanas se esgotam, Paulo relembra experiências extremamente difíceis, nas quais se sentiu pressionado além das forças, chegando a perder a esperança de viver. Esses momentos, porém, produziram um aprendizado essencial. Não confiar em si mesmo, mas em Deus, que tem poder para ressuscitar os mortos. A libertação veio como resposta à graça divina e às orações da igreja. Paulo reconhece que a intercessão dos irmãos foi instrumento de Deus para sustento e livramento. 14. Uma consciência limpa diante de Deus. Paulo afirma que sua consciência testifica que ele se conduziu com sinceridade, simplicidade e graça de Deus, e não segundo padrões humanos. Ele destaca a transparência de sua relação com a igreja, lembrando que não há mensagens ocultas ou intenções duplas. O relacionamento entre eles deveria ser motivo de alegria mútua no dia do Senhor. 15:22. Fidelidade, não instabilidade. Paulo responde às críticas sobre seus planos de viagem. Ele explica que suas decisões não foram guiadas por indecisão ou interesses próprios. Em Cristo, as promessas de Deus são firmes e verdadeiras. O Deus que chama também confirma, fortalece e sela os seus com o Espírito Santo, garantindo a fidelidade de sua palavra. Paulo reforça que sua mensagem permanece confiável, independentemente das mudanças circunstanciais. 23-24. Autoridade que edifica, não oprime. Paulo encerra o capítulo explicando que adiou sua visita para poupar a igreja de uma correção mais severa. Sua autoridade apostólica não existe para dominar a fé dos irmãos, mas para cooperar com a alegria deles. O objetivo de Paulo sempre foi a edificação, não o peso. A fé cristã floresce melhor quando é cuidada com amor, paciência e verdade. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, 1:4. Tristeza com propósito redentor. Paulo explica que decidiu não fazer uma visita que causasse mais dor. Sua intenção nunca foi entristecer a igreja, mas protegê-la de um sofrimento desnecessário. A carta anterior foi escrita com lágrimas e grande aflição de coração, não para ferir, mas para demonstrar o profundo amor que ele tinha por eles. A correção, quando motivada pelo amor, busca restauração, não condenação. 5:8. Perdão que restaura. Paulo aborda o caso de alguém que havia causado tristeza à comunidade. Ele deixa claro que a dor não foi apenas pessoal, mas sentida por toda a igreja. Agora, tendo havido disciplina suficiente, Paulo orienta que a igreja perdoe, console e reafirme o amor por essa pessoa. A restauração é essencial para que o arrependido não seja consumido pela tristeza excessiva. 9:11.
vigilância espiritual e vitória sobre o inimigo. Paulo destaca que uma das razões para sua orientação é impedir que o inimigo tire vantagem da situação. A falta de perdão pode se tornar uma brecha espiritual. Ele lembra que os planos do inimigo não são desconhecidos e que a igreja deve agir com discernimento, graça e unidade para permanecer firme. 12:13. Um coração inquieto. Paulo compartilha um momento pessoal de angústia. Mesmo tendo uma grande oportunidade para anunciar o Evangelho, ele não encontrou descanso por não ter notícias de Tito. Essa inquietação revela o coração pastoral de Paulo, profundamente ligado ao bem-estar espiritual da igreja. 14:17. O triunfo de Cristo por meio do ministério. Paulo encerra o capítulo exaltando a vitória de Deus. Ele descreve o ministério como uma procissão triunfal conduzida por Cristo. Por meio dos servos de Deus, o conhecimento de Cristo se espalha como um perfume, trazendo vida para alguns e confrontação para outros. Paulo afirma que não anuncia a palavra por interesse próprio ou corrupção, mas com sinceridade, como alguém enviado por Deus e responsável diante dele. Segundo a Coríntios capítulo 3, em 3, uma carta escrita pelo Espírito. Paulo começa questionando se precisa mais uma vez apresentar cartas de recomendação para validar seu ministério. Ele afirma que a própria igreja é sua carta, visível a todos. Essa carta não foi escrita com tinta, nem gravada em pedras, mas registrada pelo Espírito do Deus vivo nos corações. O testemunho da transformação da vida dos coríntios confirma a autenticidade do ministério apostólico. 4:6. Suficiência que vem de Deus. Paulo deixa claro que sua confiança não vem de capacidades humanas. Toda suficiência procede de Deus, que o capacitou para ser ministro de uma nova aliança. Essa nova aliança não é baseada na letra que condena, mas no Espírito que dá vida. O foco deixa de ser a mera observância externa e passa a ser a transformação interior. 7:11. Da glória passageira à glória permanente. Paulo compara o ministério da antiga aliança com o da nova. Ele lembra que a antiga aliança foi acompanhada de glória, mas era temporária. A nova aliança, trazida por Cristo, é ainda mais gloriosa, pois produz justiça e vida. O que era passageiro perde seu brilho diante do que é eterno. 12:16. Liberdade para enxergar a verdade. Paulo fala da ousadia que nasce dessa esperança. Ele explica que por muito tempo um véu impediu o entendimento pleno, mas esse véu é removido quando alguém se volta para o Senhor. A transformação começa quando o coração se abre para Deus. A liberdade espiritual surge quando as barreiras são removidas. 17:18. Transformados de glória em glória. Paulo encerra o capítulo declarando que o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Com o rosto descoberto, os crentes contemplam a glória do Senhor e são transformados à sua imagem, de glória em glória. Essa transformação não é instantânea, mas contínua, realizada pelo Espírito. A vida cristã é uma jornada de mudança constante, refletindo cada vez mais o caráter de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, 1-2. Um ministério sustentado pela misericórdia. Paulo começa afirmando que o ministério que recebeu não é resultado de mérito pessoal, mas da misericórdia de Deus. Por isso, ele não desanima. Ele declara que não age com engano, manipulação ou distorção da mensagem. Sua postura é de transparência diante de Deus e das pessoas. A verdade é apresentada com clareza, sem máscaras. 13:6. Luz que vence a cegueira espiritual. Paulo reconhece que, para alguns, o Evangelho parece oculto. Ele explica que essa cegueira espiritual impede muitos de enxergarem a luz da verdade. No entanto, Deus é aquele que faz a luz brilhar nas trevas. A mesma voz que trouxe luz à criação ilumina os corações.
revelando a glória de Deus na face de Cristo. O foco da mensagem não é o mensageiro, mas Cristo como Senhor. 7:12. Tesouros em vasos frágeis. Paulo usa uma imagem poderosa para descrever o ministério, um tesouro precioso guardado em vasos de barro. Isso evidencia que o poder pertence a Deus, não aos servos. Ele descreve as pressões, perseguições e dificuldades enfrentadas, mas afirma que, apesar de abatidos, não são destruídos. A fragilidade humana destaca a força divina. A vida de Jesus se manifesta através das lutas e da entrega dos seus servos. 13:15. Fé que se expressa em testemunho. Paulo afirma que crê e por isso fala. A fé verdadeira se manifesta em palavras e atitudes. Ele tem certeza de que Deus, que ressuscitou o Senhor, também ressuscitará seus servos. Essa esperança fortalece o ministério e amplia a gratidão que se espalha para a glória de Deus. 16:18. Olhos fixos no que é eterno. Paulo encerra o capítulo com uma declaração de esperança. Mesmo que o corpo se desgaste, o interior é renovado dia após dia. As aflições presentes são temporárias e produzem um peso eterno de glória. O cristão aprende a não fixar os olhos no que é visível, mas no que é invisível. O que se vê é passageiro, o que não se vê é eterno. Segundo aos Coríntios capítulo 5, 1-5, a esperança da morada eterna. Paulo começa falando sobre a fragilidade da vida presente. Ele compara o corpo humano a uma tenda temporária, sujeita ao desgaste e à dissolução. Ao mesmo tempo, ele aponta para uma esperança segura, uma habitação eterna preparada por Deus. Essa promessa gera um anseio profundo, não de abandonar a existência, mas de ser plenamente revestido pela vida que vem de Deus. Pelo contrário, essa certeza produz coragem. Estar com o Senhor é a esperança final, e essa confiança sustenta o coração mesmo diante das incertezas da vida. 9:10. Viver para agradar a Deus. Paulo declara que o objetivo da vida cristã é agradar a Deus. Esteja a pessoa vivendo neste mundo ou já na presença do Senhor. Ele lembra que todos comparecerão diante de Deus para prestar contas da própria vida. Essa realidade não é apresentada como ameaça, mas como um chamado à responsabilidade, à integridade e à fidelidade. 11:13. Um ministério movido pelo temor e pelo amor. Paulo explica que o temor do Senhor o motiva a anunciar a verdade com seriedade. Sua vida e seu ministério são transparentes diante de Deus. Ele reconhece que alguns interpretam mal sua dedicação intensa, mas deixa claro que tudo o que faz é por amor a Deus e à Igreja. O zelo não nasce de interesse pessoal, mas da convicção espiritual. 14:17. Uma nova realidade em Cristo. Paulo afirma que o amor de Cristo o constrange. A morte de Cristo revela que todos morreram com ele e agora vivem para um novo propósito. Quem está em Cristo experimenta uma transformação profunda. O passado perde seu domínio e uma nova criação surge. A maneira de ver as pessoas e o mundo é completamente renovada. 18:21. O ministério da reconciliação. Paulo conclui o capítulo apresentando o coração do Evangelho. Deus tomou a iniciativa de reconciliar o mundo consigo mesmo por meio de Cristo. Agora, os cristãos são chamados a ser embaixadores dessa reconciliação, anunciando a mensagem da paz com Deus. Cristo assumiu aquilo que nos separava de Deus, para que pudéssemos receber aquilo que nos aproxima dele. O capítulo termina com uma das declarações mais profundas da fé cristã, a troca perfeita realizada por Deus para restaurar a humanidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, 1-2. O tempo favorável de Deus. Paulo começa lembrando que o ministério cristão acontece em cooperação com Deus. A graça recebida
não deve ser desperdiçada nem adiada. Ele declara que o tempo da salvação não é algo distante ou futuro, mas um momento presente. Deus age agora, e a resposta à sua graça não deve ser postergada. 3:10. Um ministério aprovado pela perseverança. Paulo descreve as marcas do verdadeiro ministério. Ele se esforça para não colocar obstáculos diante de ninguém, para que o evangelho não seja desacreditado. Ele lista as muitas aflições enfrentadas, pressões, perseguições, privações e sofrimentos. Ao mesmo tempo, destaca virtudes espirituais que sustentam o ministério: paciência, pureza, conhecimento, bondade, amor sincero e poder de Deus. Mesmo em meio a aparentes contradições, honra e desonra, tristeza e alegria, pobreza e riqueza espiritual, Paulo permanece firme, mostrando que a força vem de Deus. 11:13. Um coração aberto. Paulo fala de forma pessoal e afetuosa. Ele afirma que seu coração está completamente aberto à igreja. Se há distanciamento, ele não vem da parte de Paulo, mas da resposta deles. Ele pede que a igreja corresponda com a mesma abertura e amor, como filhos espirituais. O relacionamento pastoral é marcado por sinceridade e afeto genuíno. 14:16. Chamados à separação espiritual. Paulo faz uma exortação clara sobre alianças espirituais. Ele orienta os cristãos a não se prenderem a relacionamentos que comprometem sua fé. Ele destaca o contraste entre luz e trevas, justiça e injustiça, Cristo e aquilo que se opõe a ele. A comunhão com Deus exige fidelidade e discernimento. A igreja é o templo vivo de Deus, onde ele habita. 17:18. Um chamado à santidade e filiação. Paulo conclui o capítulo com uma promessa poderosa. Deus chama seu povo a se afastar daquilo que o contamina, oferecendo em troca um relacionamento profundo. Deus se apresenta como Pai, e seus filhos são chamados a viver em pureza e comunhão com Ele. A separação do mal não é perda, mas ganho de intimidade com Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, um chamado à purificação completa. Paulo inicia o capítulo lembrando as promessas de Deus feitas ao seu povo. Essas promessas motivam os cristãos a viverem uma vida de purificação, tanto exterior quanto interior. O temor reverente a Deus conduz à santidade completa. A fé não é apenas crença, mas transformação prática do caráter e da conduta. Dia 4. Reconstruindo a confiança. Paulo pede espaço no coração da igreja. Ele afirma, com consciência tranquila, que não prejudicou ninguém, nem se aproveitou de ninguém. Mesmo após correções difíceis, ele reafirma seu amor e sua confiança na igreja. Sua alegria e orgulho por eles são evidentes, mesmo em meio às tribulações. 5:7. Consolo que chega no tempo certo. Paulo relata um período de grande aflição. Por fora, havia lutas, por dentro, temores. O consolo veio por meio da chegada de Tito, que trouxe boas notícias sobre a resposta da igreja. O arrependimento, o zelo e o carinho dos coríntios renovaram a alegria de Paulo. Deus se revela como aquele que consola os abatidos. 8:12. Tristeza que conduz ao arrependimento. Paulo explica que sua carta anterior causou tristeza, mas não se arrepende disso, pois a dor produziu arrependimento. Ele distingue a tristeza segundo Deus, que conduz à mudança e à salvação, da tristeza do mundo, que leva à morte. O arrependimento genuíno produz zelo, indignação contra o pecado e desejo de restauração. 13:16. Alegria restaurada e confiança renovada. Paulo expressa grande alegria ao ver Tito encorajado pela resposta da igreja. O comportamento dos coríntios confirmou a confiança que Paulo havia depositado neles. O capítulo se encerra com uma nota de restauração completa. Alegria, consolo e confiança mútua. A comunhão foi renovada e o relacionamento fortalecido pela verdade e pelo amor.
Segundo aos Coríntios, capítulo 8, 1-5, a graça revelada na generosidade. Paulo começa apresentando o exemplo das igrejas da Macedônia. Mesmo enfrentando muitas aflições e extrema pobreza, elas demonstraram uma alegria transbordante e uma generosidade surpreendente. Esses irmãos contribuíram além do que podiam, de forma voluntária e com grande insistência. Para eles, participar da ajuda aos santos não era um peso, mas um privilégio. Antes de oferecerem recursos, ofereceram a si mesmos ao Senhor. A generosidade nasceu de um coração entregue a Deus. E 6:7. Crescer também na graça de contribuir. Paulo encoraja a igreja de Corinto a avançar nessa mesma graça. Eles já se destacavam em fé, conhecimento, dedicação e amor. Agora, Paulo os convida a completar essa maturidade com a generosidade prática. A vida cristã saudável cresce de forma equilibrada, unindo fé e ação. 8:9. O maior exemplo de generosidade, Paulo deixa claro que não está dando uma ordem, mas testando a sinceridade do amor deles. Ele aponta para o maior exemplo possível: Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor, para enriquecer muitos com a sua graça. A generosidade cristã encontra sua fonte no sacrifício de Jesus. 10:12. Disposição vale mais que quantidade. Paulo lembra que a igreja já havia demonstrado desejo de ajudar anteriormente. Agora, ele os incentiva a concluir aquilo que começaram. Deus valoriza a disposição sincera do coração, não o valor absoluto da oferta. A contribuição aceitável é aquela feita conforme o que cada um tem e não conforme o que não tem. 13:15. Igualdade e cuidado mútuo. Paulo explica que o objetivo da oferta não é sobrecarregar uns para aliviar outros, mas promover equilíbrio. Hoje, uns suprem a necessidade de outros. Amanhã, a situação pode se inverter. Assim, a comunidade cristã vive em cuidado mútuo, refletindo a provisão justa de Deus. 16:21. Transparência no serviço. Paulo fala sobre Tito e outros irmãos encarregados de organizar a coleta. Ele destaca a dedicação e o zelo deles. Há uma preocupação clara com integridade e transparência, para que ninguém tenha motivo de desconfiança. Tudo é feito de maneira honrada, não apenas diante de Deus, mas também diante das pessoas. Mate 2:24. Amor comprovado em ações. Paulo conclui, incentivando a igreja a demonstrar na prática o amor que professam. A generosidade deles seria uma confirmação pública da fé que possuem. Ele reforça a confiança nos irmãos enviados e lembra que tudo isso glorifica a Cristo. A generosidade se torna um testemunho visível do Evangelho em ação. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, 1-5. Preparação que revela sinceridade. Paulo afirma que conhece a disposição da igreja de Corinto em ajudar, mas ainda assim envia irmãos à frente para organizar a oferta. Isso não é desconfiança, mas cuidado. Ele deseja evitar constrangimentos, tanto para os coríntios quanto para os macedônios, caso a contribuição não estivesse pronta. A generosidade verdadeira precisa ser planejada e realizada com responsabilidade. 6:7. A lei espiritual da semeadura. Paulo apresenta um princípio espiritual claro. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com generosidade, colhe abundantemente. A oferta não deve nascer da pressão ou da obrigação, mas de uma decisão consciente e alegre. Deus se agrada daquele que contribui com alegria, não por constrangimento. A generosidade começa no coração antes de chegar às mãos. 8:11. Deus supre para que possamos repartir. Paulo afirma com confiança que Deus é poderoso para suprir todas as necessidades. A provisão divina não tem como fim apenas o conforto pessoal, mas a capacidade de continuar fazendo o bem. Quanto mais Deus supre, mais oportunidades surgem para repartir. A generosidade gera frutos de justiça e produz ações de graças a Deus.
A provisão de Deus flui por meio de pessoas dispostas. 12:15. A generosidade que glorifica a Deus. Paulo conclui mostrando o impacto espiritual da oferta. Ela supre necessidades práticas, mas também provoca gratidão, louvor e reconhecimento da fidelidade de Deus. Os que recebem glorificam a Deus não apenas pelo recurso, mas pela obediência e pelo amor demonstrado. A carta termina com uma exaltação ao dom indescritível de Deus, Cristo, a fonte de toda graça e generosidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, 1-6. A autoridade espiritual e a guerra invisível. Paulo inicia este trecho com um apelo pessoal. Ele se apresenta com mansidão e humildade, refletindo o caráter de Cristo. Alguns o acusavam de ser fraco em presença, mas severo em palavras quando escrevia. Paulo esclarece que, embora viva no mundo, não luta segundo os padrões humanos. Sua batalha não é física, nem política, nem baseada em força humana. As armas que utiliza vêm de Deus e são poderosas para destruir fortalezas espirituais. Essas fortalezas são pensamentos, argumentos e resistências que se levantam contra o conhecimento de Deus. Paulo afirma que todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. A verdadeira guerra acontece na mente e no coração. 7:11. Aparência não define autoridade. Paulo confronta os que julgavam pelas aparências. Alguns se vangloriavam de pertencer a Cristo como se isso fosse exclusivo deles. Paulo lembra que ele também pertence a Cristo e foi chamado pelo Senhor. Ele afirma que sua autoridade não é para destruir a igreja, mas para edificá-la. Mesmo que suas cartas pareçam duras, suas ações confirmam que ele age com responsabilidade e coerência. 12:16. A medida correta do chamado. Paulo denuncia a prática de comparação entre líderes. Medir-se pelos outros leva ao orgulho ou à insegurança. Ele afirma que Deus mesmo estabelece os limites do ministério de cada um. O campo que Paulo recebeu inclui Corinto. Ele não ultrapassa limites, nem se apropria do trabalho alheio. Seu desejo é que a fé dos coríntios cresça, permitindo que o evangelho avance ainda mais. O crescimento saudável amplia o alcance do testemunho. 17:18. Gloriar-se no Senhor. Paulo encerra reforçando um princípio essencial. Quem se gloria deve gloriar-se no Senhor. Não é a autopromoção que valida alguém, mas a aprovação de Deus. O verdadeiro reconhecimento vem do Senhor, não dos elogios humanos. O ministério que agrada a Deus nasce da obediência, não da exibição. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, 1-4. O zelo santo pela igreja. Paulo inicia pedindo paciência aos coríntios. Ele reconhece que pode parecer ousado ao falar de si mesmo, mas deixa claro que sua motivação não é orgulho, é zelo santo. Ele compara seu cuidado ao de alguém que prepara uma noiva pura para o noivo. Paulo teme que, assim como a serpente enganou Eva, os corações deles sejam desviados da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Ele alerta que existem pregadores apresentando outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. E a igreja estava começando a tolerar isso. 5:6. Autoridade não depende de eloquência. Paulo afirma que não é inferior aos chamados superapóstolos. Mesmo que não se destaque na retórica refinada, ele possui pleno conhecimento da verdade. Sua autoridade não está na forma elegante de falar, mas na fidelidade à mensagem e na transparência da sua vida. O Evangelho não depende de performance, mas de verdade. 7:11. Amor que se sacrifica. Paulo lembra que pregou o Evangelho gratuitamente em Corinto. Ele se humilhou, abriu mão de direitos e foi sustentado por outras igrejas para não ser um peso aos coríntios. Esse sacrifício não foi falta de amor, mas prova dele.
Paulo afirma diante de Deus que ama profundamente aquela igreja. O verdadeiro ministério não explora, serve. 12:15. Falsos apóstolos desmascarados. Paulo declara que continuará agindo da mesma forma para não dar espaço aos falsos líderes. Esses homens se disfarçam de apóstolos, mas suas intenções são enganosas. Ele afirma que não é surpresa, pois até Satanás se disfarça de anjo de luz. Assim também seus servos aparentam justiça, mas o fim deles será conforme suas obras. Discernimento é essencial para proteger a fé. 16:21. A ironia da loucura. Paulo passa a usar uma linguagem irônica. Se os coríntios toleram discursos tolos e arrogantes, então ele também falará como louco, apenas para se defender. Ele denuncia como esses líderes exploram, dominam e humilham o povo. Paulo, ao contrário, se recusou a agir dessa maneira, mesmo sendo acusado de fraqueza. A fraqueza que Paulo assume é a humildade de Cristo. 22:29. O currículo do sofrimento. Paulo apresenta sua verdadeira credencial apostólica. Sofrimento. Ele fala de prisões, açoites, perseguições, perigos constantes, fome, frio e abandono. Foi açoitado, apedrejado, naufragou, passou noites à deriva no mar. Além das dores físicas, carregava diariamente o peso espiritual de cuidar das igrejas. Ele se identifica com os fracos e sofre quando alguém tropeça na fé. O ministério verdadeiro carrega a cruz. 30:33. Gloriar-se na fraqueza. Paulo conclui afirmando que, se precisa gloriar-se, será naquilo que revela sua fraqueza. Ele relembra quando precisou fugir de Damasco, descendo por um cesto, humilhado, mas preservado por Deus. Esse episódio simboliza sua vida, dependência total do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, 1:6, revelações e humildade. Paulo continua sua defesa, agora falando de experiências espirituais profundas. Ele menciona visões e revelações do Senhor, mas faz isso com extremo cuidado, evitando exaltação pessoal. Ele relata de forma indireta ter sido arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, onde ouviu coisas que não podem ser expressas. Mesmo tendo vivido algo extraordinário, Paulo se recusa a gloriar-se nessas experiências. 7:10. O espinho na carne e a força na fraqueza. Para que não se exaltasse por causa das revelações, Paulo recebeu um espinho na carne, algo doloroso, persistente e humilhante, permitido por Deus para mantê-lo dependente. Paulo orou repetidas vezes pedindo que aquilo fosse removido. A resposta do Senhor não foi a retirada do espinho, mas uma promessa. A graça de Deus é suficiente. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mesmo assim, ele não foi um peso financeiro para a igreja. Com ironia suave, pergunta se isso foi uma injustiça. O amor de Paulo se expressa em cuidado, não em exploração. 14:18. Amor que se doa, não que exige. Paulo afirma que está pronto para visitá-los novamente. Ele reforça que não busca os bens deles, mas a própria vida deles. Ele compara seu cuidado ao de um pai, que junta recursos para os filhos e não o contrário. Paulo está disposto a gastar e a se gastar por amor à igreja, mesmo que isso não seja plenamente correspondido. Seu ministério é marcado por entrega. 19:21. Temor e zelo pastoral. Paulo esclarece que não está se defendendo para se justificar diante deles, mas falando diante de Deus, visando a edificação da igreja. Ele expressa temor de encontrá-los ainda presos a pecados antigos, divisões, invejas, iras, imoralidades e desordem. Paulo não deseja chegar com tristeza ou disciplina severa. Seu desejo é encontrar arrependimento, restauração e maturidade espiritual. Segundo aos Coríntios, capítulo 13,
Unquilhentro, a autoridade que confronta e restaura. Paulo anuncia que esta será sua terceira visita a Corinto. Ele deixa claro que, se for necessário, haverá confronto. Toda acusação precisa ser confirmada com justiça e responsabilidade. Ele afirma que Cristo não é fraco. Embora tenha sido crucificado em fraqueza, vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, Paulo reconhece sua própria fraqueza, mas confia que o poder de Cristo se manifesta quando é preciso corrigir e restaurar. 5:7. Examinar a própria fé. Paulo faz um dos apelos mais diretos de toda a carta. Cada um deve examinar a si mesmo para ver se realmente está na fé. Ele não chama a igreja a julgar os outros, mas a olhar para dentro. A presença de Cristo na vida é confirmada por transformação, não apenas por palavras. Paulo ora para que façam o que é certo, não para provar que ele está certo, mas para que a igreja caminhe em retidão. 8:10. Autoridade usada para edificar. Paulo reafirma que não pode agir contra a verdade, mas sempre a favor dela. Sua autoridade foi dada por Deus com um propósito claro: edificar, não destruir. Ele prefere parecer fraco, se isso significar que a igreja está forte e saudável. Seu desejo é que, quando estiver presente, não precise usar severidade. O verdadeiro líder se alegra quando não precisa corrigir. 11:13. Exortação final e bênção. Paulo encerra a carta com palavras de encorajamento. Ele chama a igreja à alegria, à maturidade, à unidade e à paz. Ele pede que vivam em harmonia e se saúdem com amor sincero. A comunhão é parte essencial da vida cristã. A carta termina com uma das bênçãos mais profundas do Novo Testamento: a graça de Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo acompanhando a igreja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos.